Olá, meus irmãos e irmãs. Então, hoje eu estou fazendo aqui do celular, né? Por quê? Porque hoje nós vamos fazer. Boa noite, Adriana. Hoje nós vamos fazer a Lexio Divina. E aí, a gente faz aqui do celular, né? Porque no computador eu não consigo chamar ninguém para participar, né? Por isso que a gente faz a partir daqui hoje. Na semana passada a gente teve problema, mas é problema com o sinal. Quando acontece assim, vocês podem nos dar um alô, né? Que talvez eu possa tentar desligar e ligar de novo, né? Para tentar ter um sinal melhor. Boa noite para a Neuza, boa noite também para a Verônica. Porque a gente depende muito de sinal. Inclusive hoje o sinal não tá bom aqui. E o sinal eu estou fazendo pelo celular hoje, né? Então a gente sabe. Bom, eu espero que vocês estejam se divertindo aí com a leitura do Êxodo. E principalmente espero que a leitura do Êxodo esteja ajudando vocês a meditar na história do povo de Deus. Como eu disse para vocês, o povo de Deus, ele foi constituído, né? Nós acompanhamos lá desde Adão e Eva, né? Boa noite para a Iguacira também. Então, desde Adão e Eva, nós estamos acompanhando, depois a aliança com Noé, e Deus tinha um plano, entendeu? Boa noite para a Nelilice Lima, né? Deus abençoe. Deus tem um plano. Na verdade, a gente fala assim de... Nossa, tem um Gilson aqui da paróquia do sul de Minas, de Lambari. Eu trabalhei no sul de Minas. Eu trabalhei numa cidade que chama Senador José Bento. A cidade é um ovo, entendeu? Só tinha acho que 5 mil habitantes. Mas assim, era legalzinho. Fiz os batizados lá numa roça. Mas Lambari eu acho que já é de Guaxupé, né? Acho que já não é de Pouso Alegre, eu era de Pouso Alegre. Um abraço para o povo de Minas. O povo de Minas é muito bom, porque eu ia na casa dele, sempre tinha um banquete, sabe? Pra gente ir lá. Porque o pessoal trata bem padre, e depois os padres ficam tudo gordo, eles não sabem por quê. É porque o povo dá muita comida para nós. Irmãos, mas assim, é importante, como eu falei, né, vocês lerem a Bíblia, tá? Então, nós estamos hoje, então nós vamos fazer a leitura, tá? E nós estamos na aliança de Moisés com Deus, na aliança de Moisés com Deus. Vamos fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A Josefa está aí também, né? A Josefa prometeu que vai ler a Bíblia. Se ela vai ler, só Deus sabe, né? Mas assim, pelo menos ela prometeu. Ela até comprou o livro que nós estudamos aqui, o Gênesis, né? Mas eu já disse para vocês, não é para ficar fazendo estudo bíblico, para vocês ficar inteligente, é para vocês ler a Bíblia. Senão não vai adiantar nada eu ficar falando aqui da Bíblia para vocês. E também tem a Nelly Lima,
que é da paróquia do Padre Marcos, aqui do lado, né? São José Operário. E a Elaine, que aí já é de casa. Gente, então, existe uma primeira aliança, ou seja, uma primeira não, existe uma nova aliança agora. Dessa vez, ela é uma aliança com o povo de Deus. Por quê? Porque no Êxodo, Israel está se constituindo como uma nação, entendeu? Então aqui, nós temos aqui o povo de Deus. Aí você vai falar assim, nossa, que legal, né? O povo de Deus aqui. E realmente, eu não sou povo de Deus também? Não, você é povo de Deus também. Na verdade, a intenção de Deus para Israel é que eles se convertessem, fossem santos e que eles manifestassem essa santidade para os outros povos. Então, nunca assim Israel foi escolhido simplesmente por ser melhor do que os outros, entendeu? Simplesmente por ser melhor do que os outros, mas a escolha estava muito além disso. Mas para que ele manifestasse a santidade, para que ele manifestasse a santidade para os outros povos. E é lógico que, da onde vem essa santidade, né? Ela vem daquilo que nós tratamos hoje, que é os 10 mandamentos, que é muito conhecido de todos nós. E vamos dizer assim, vamos dizer assim, aquilo que estava constituindo, organizando o povo de Israel. E esse povo tinha que ser santo, manifestar a santidade, manifestar a graça de Deus, manifestar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Esse Deus, vamos dizer assim, que era o Deus único, que era maior do que os deuses pagãos, né? Então, existem os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles vão se constituir na primeira aliança, né, que nós falamos aqui, que é a aliança no Sinai. Então, o povo caminha, né, ao longo aí de 3 meses, chega lá no Sinai, e no Sinai Deus faz uma aliança. Agora, ele faz uma aliança enquanto nação, certo? A aliança não é mais simplesmente com uma tribo, né? Vocês se recordam de Abraão? Abraão era a tribo de Abraão, né? Agora existe uma nação, existe um povo, existem 3 milhões de pessoas, né, no deserto, e Deus está cuidando desse povo, né? E como é que esse povo deve viver? O que constitui? O que é constitutivo desse povo? O constitutivo dele são os 10 mandamentos, né? Vamos lembrar aqui que os 10 mandamentos não estão abolidos, né? O próprio Jesus vai citar também os 10 mandamentos. Jesus vai citar os 10 mandamentos quando aquele mestre da lei fala para ele assim, Jesus, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna, né? E ele fala, olha, você deve observar os mandamentos. Então, os mandamentos é constitutivo, né, do povo de Israel. E é lógico que, a partir daí, tudo aquilo que vai se constituir é o que vai caracterizar esse povo. E dentro dos mandamentos, lógico, a maioria já sabe, né? Mas, ou seja, os 3 mandamentos estão relacionados a Deus. Primeiramente, lógico, a adoração a Deus, né? Adoração a Deus, o Deus único. A gente recorda-se aqui das 10 pragas. A Nelly perguntou o capítulo e o versículo, né? Eu estou fazendo só um comentário geral, mas nós estamos lendo o Êxodo 20 até o final. Porque assim, eu faço só um comentário e aí vocês leem e aqui a gente comenta. Mas assim, já, hoje nós vamos fazer Lexio Divina e já a Silvana vai trazer umas passagens para nós e aí sim a gente vai ler junto. Mas assim, eu faço um comentário geral para vocês continuarem lendo, né? E aqui existe uma aliança. Bom, quando você existe além dos 10 mandamentos, o Êxodo 21 é também uma legislação, Êxodo 22 é uma legislação, Êxodo 23 é uma legislação,
E quando chega no Êxodo 24, é a conclusão da aliança. Essa conclusão da aliança, o que Moisés vai fazer? Eu não sei se vocês se recordam das outras alianças, por exemplo, de Abraão, que mata-se, né, o animal, faz o sacrifício, asperge o povo com sangue. Então, veja bem, eu vou ler assim, não vou ler tudo junto, né, mas só assim para vocês entenderem, né? 24, conclusão da aliança. Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Araão, Nadab e Abiú, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor e não os outros, o povo não subirá. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis, e o povo inteiro respondeu a uma só voz. Então veja lá, ó, Moisés fala para o povo os 10 mandamentos, fala para o povo as leis que existiam, que eram só essas, tá? Por enquanto, e o povo diz assim: faremos tudo o que o Senhor disse, certo? E aí, no caso, Moisés faz um altar na montanha, né? Coloca lá o nome das 12 tribos, que vocês já sabem, e aí ele oferece holocaustos e sacrifícios, imola-se touros, e ele pega a metade do sangue, coloca na bacia e asperge sobre o povo. Então é feito essa primeira aliança com o povo, com o povo de Deus. E o povo diz: não, a gente vai fazer tudo mesmo, a gente realmente quer ser fiel, vamos de fato fazer tudo aquilo que Deus quer para nós, né? E Deus, aliás, e Moisés aí ele vai para o monte, né? Ele vai para o monte, vocês se recordam que ele vai lá para receber as tábuas da lei, né? Bom, quando a gente vai para Deus, ele quer retomar com o povo o Jardim do Éden. Vocês se recordam do Jardim do Éden, onde Deus tinha essa intimidade com o povo? E aí Deus, a partir do capítulo 25, ele vai dar instruções para o povo como construir o tabernáculo. O tabernáculo é o que nós vamos falar na próxima semana, entendeu? Que é o lugar onde o povo de Israel vai se encontrar com Deus. Primeiramente, todo o povo de Israel, cada família de Israel tinha o seu primogênito consagrado, e esse primogênito era o sacerdote da família. Portanto, todo o povo de Israel era um povo sacerdotal, certo? Por quê? Porque todos eles tinham o sacerdote. Então, vocês se recordam aqui, por exemplo, da bênção, né? A bênção que Abraão dá, a bênção que Isaac dá, a bênção, ele dá sempre a bênção para alguém que vai ser o sacerdote, tá? Então, Deus tem esse interesse e por isso ele dá a instrução para o tabernáculo. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês, estudem sobre o tabernáculo. Procurem aí no Google, né? Vejam algum tipo de também vídeo, né? De como funciona o tabernáculo, porque o tabernáculo vai falar muito profundamente conosco, porque nós temos o tabernáculo que é o Santíssimo, né? O sacrário hoje, é uma espécie de tabernáculo, né? Mas o tabernáculo é Deus estar no meio do seu povo enquanto eles estão no deserto. Então existe ali, por exemplo, uma igreja ambulante, né, que anda com eles, que é o tabernáculo. Inclusive tem o Santo dos Santos lá, certo? Então aqui tem tudo como que vai ser o tabernáculo. Essas são as regras que vai ser dada aqui a partir do 25. Certo? Como vai consagrar o sacerdócio, como que vai ser... Bom, e agora vou chegar no meu final de hoje para nós começarmos a nossa leitura, que é: o povo de Deus não foi fiel à aliança, né? Então, quando nós chegamos no 32, nós encontramos o quê? O bezerro de ouro, né? Ou, por exemplo, o culto ao touro, né? Que no caso era o deus lá egípcio. Vocês se recordam de uma das pragas, que é a mortandade do gado. E, portanto, o povo rompeu a aliança, quebrou a aliança. Bom,
aí no caso vai surgir muitas consequências, entendeu? Uma dessas consequências que nós vamos encontrar é justamente o livro próximo, que é o livro do Levítico. Então, Deus vai sim perdoar o povo, só que ele vai perdoar o povo com restrições, depois da adoração do bezerro de ouro, com restrições. Então, esse povo vai ter restrições. Uma das restrições é a restrição sacerdotal. Toda a família agora não é mais sacerdote, entendeu? Toda a família não é mais. Então agora o sacerdócio vai ficar com a tribo de Levi, com a tribo dos levitas, aí vai ficar o sacerdócio. E Deus, portanto, vai fazer uma segunda aliança com o povo, né? Na verdade, a gente chama a mesma aliança do Sinai, mas é uma segunda aliança. Se recordem que Moisés aqui descendo da montanha, né, do Sinai, ele vai quebrar as duas tábuas da lei. Ele vai quebrar, porque ele vai estar bravo, né? Vai ficar irritado que o povo está fazendo uma adoração, está dançando, está fazendo um culto para o touro, né? Esse povo que nós já falamos para vocês, né? Que é o povo que viu as maravilhas de Deus, que viu o poder de Deus e que agora caiu na idolatria, né? Abandonou a Deus. E aí, no caso, existe essa consequência. Então leiam também aí o bezerro de ouro, vejam que a partir daí vai surgir uma série de leis. A gente vai mais para frente começar a falar um pouquinho do Levítico, dessas leis, né? Algumas delas mais importantes. É lógico que o Levítico são mais regras, a gente não vai ficar tanto nela aí, mas o povo de Deus rompeu aquela primeira aliança, né? Na verdade, não é a primeira aliança, né? Mas, ou seja, ele rompe e Deus renova a aliança com eles novamente, aí no Êxodo 34, né? Então, a gente vai começar agora aí fazer a nossa Lectio Divina de hoje, e vocês se recordem, então, de ler aqui sobre o tabernáculo, né? O que é o tabernáculo? Então, na outra semana, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Esse tabernáculo que teve com o povo de Israel ao longo dos 40 anos, né? O povo andava no deserto e eles lá construíam o tabernáculo, os sacerdotes estavam também lá juntos. Agora, o sacerdote levítico, lembra-se que na adoração do bezerro de ouro, quem vai tomar a frente, né, e vai matar as pessoas que são pagãs, né? Ou seja, aqueles que incentivaram o povo de Deus a adorar um boi, né, um touro, que era o que eles adoravam no Egito, era os costumes que eles tinham. Lembra o seguinte, que o Egito está... que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo, né? Então o Egito representa o mundo, tá bom? Gente, vamos aqui então chamar a Silvana, vamos ver o que ela preparou para nós hoje. É o que eu falei, né? Eu tenho que fazer pelo celular, porque eu só sei fazer isso daqui, aliás, só consegue pelo celular, né? E realmente eu só consigo fazer no computador, até acho que a imagem é melhor, né, para vocês. Vamos ver o que a Silvana preparou para nós hoje na nossa Lex. Então lembre-se, hein? Semana que vem a gente continua no sacerdócio. E aí, Silvana, bem-vinda! Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, boa noite a todos aí. Bom, a gente vai falar hoje mais um pouquinho. Ô, Silvana, o povo estava falando para mim assim, que eles estão querendo ler a Bíblia, né? Então agora você vai ficar com essa parte. Tá bom. Tá certo. Lembrando que a gente vai dar continuidade à leitura orante, a Lectio Divina. Quem não fez a primeira, né? Lembrar que é uma leitura diferente, onde a gente faz a leitura, onde você é Deus que te fala na leitura, e
quando a gente chega a fazer a oração a partir dessa leitura, a gente ora para Deus, se conecta com Deus, conversa com Deus, aí é a gente que fala com Deus, né? Inclusive, acho que Santo Agostinho que fala, quando lês, é Deus que te fala, quando oras, é você que fala com Deus, né? Então, a Lexio Divina é isso, é você fazer um confronto dessa leitura com a vida, É, né? na E entrar em contato com Deus. Na verdade, é assim, né? A pessoa, quando ela lê a Bíblia inspira a pessoa à oração, né? Muitas vezes a Inspira. pessoa, se ela não tem palavras, a Bíblia inspira a pessoa, ela traz, né? Ela faz a vida da pessoa rezar. Isso. É isto aí. Bom, a gente tinha falado na outra semana, na primeira vez, a gente tinha falado da escada dos monges, né? Que são os degraus que o monge Guigo deixou para a gente, para uma leitura divina, né? Uma Lexio Divina, para sair direitinho, fazer todos os passos, para que você consiga chegar até uma contemplação, estar, se sentir na presença de Deus, né? Que são os degraus que era o ler, o meditar, o orar e o contemplar. Hoje a gente vai partir daí também, né? Só que a gente vai colocar mais alguns detalhezinhos aqui, que é o método inaciano, que é de Santo Inácio de Loyola, que é a mesma coisa, ele só incorporou aqui um comecinho, né? Pediu para a gente prestar atenção no início, na preparação, né, dessa leitura, desses degraus, para chegar depois nesses degraus. Que primeiramente seria você escolher um ambiente adequado, né? Se você for fazer a sua leitura individual, você escolhe ali o seu ambiente adequado. Se a leitura for em grupo, né? Se você for ler para um grupo, for partilhar, né, o momento da meditação, você pode também ali já escolher a leitura, o trecho de leitura, certo? Então seria escolher o ambiente. 2, símbolos litúrgicos que você poderá também colocar, deixar presente, né? Como a Bíblia, você pode ter um pedestalzinho para a Bíblia, você pode ter uma vela, né? A luz de Cristo, um crucifixo, enfim, alguma coisa que te remeta, né? A essa mistagogia, a mistagogia que a gente precisa, né? Para fazer a leitura orante. E também pedir, no caso, se você estiver fazendo a partilha em grupo, você pode colocar até, como você já escolheu o trecho, né, da Bíblia que você vai fazer, você pode pôr símbolos que remetam à própria leitura, tá? Por exemplo, está falando que Moisés está no deserto com o maná, com o pão que cai do céu. Você pode ter ali alguma coisa que represente o maná, que represente a areia do deserto, que represente alguma coisa assim que leve, né, que simbolize aquele texto que você está lendo, né? Mas se você for fazer sozinho, basta ali você ter os seus objetos de adoração que te remetam à sua fé, né? O teu crucifixo, enfim. E depois clamar o Espírito Santo, que o Senhor já fez aqui, né? A aclamação do Espírito Santo, a gente já rezou para o Espírito Santo pedindo a presença. E eu escolhi hoje um texto, um trechinho aqui, que é a instituição da Páscoa, que eu considero importante, né? Eu gostaria, já que eles querem ler, a gente vai abrir aí em Êxodo, capítulo 12, versículo de 12 a 14. Né? Na primeira aula, a gente chegou a ver sobre o poder de Deus, sobre a obediência de Moisés e de Arão, né? A justiça de Deus, né? Que foi todas aquelas pragas que o Egito passou, né? Que ele mandou lá para o Egito. Então, já passado tudo isso, né, das pragas, passado toda a libertação, né, chegado o dia da libertação, é quando foi instituído a Páscoa. Tá? Então, a gente vai ler aqui, capítulo 12, Êxodo 12, de 12 a 14.
Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia é a Ave Maria. Se você tiver outra Bíblia aí, pode acompanhar na sua Bíblia também. Então, naquela noite, passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Sangue atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Então, aí a gente tem o quê? A instituição da Páscoa. A palavra Páscoa é justamente, significa passagem, né? Que é passagem, no caso aqui, da escravidão para a libertação, né? Uma vida livre. Então, aqui é o trechinho que foi instituída a Páscoa. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Eu vou pedir agora que cada um faça essa leitura para si próprio, né? Ali do 12 até o 14, versículo 14, leia quietinho aí, pode ler em voz alta se você quiser, se você entende melhor ouvindo, e procura ver frase por frase, trechinho por trechinho, entendendo, procura entender o que está se passando, o momento, a cena, tá bom? Então vamos lá, todo mundo lendo. Êxodo 12, de 12 a 14. Acontecendo alguma coisa aí no som. Então, para quem chegou agora, a gente está lendo Êxodo 12, do 12 ao 14. Versículos de 12 a 14. Então, acho que vocês já leram, né? Já deu tempo. A Evelyn está falando aí, padre, se eu quer falar com ela. Não, eu respondo aqui no comentário. Tá bom. Bom, todo mundo já deve ter tido tempo, então a gente começa aqui. Naquela noite passarei através do Egito, ferirei os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Você imaginando, você o que significa essa frase para você? O que diz essa frase para você? Que são essas as perguntas que a gente tem que fazer. Que no caso da leitura, né? A gente se pergunta, o que fala o texto? Ele está falando que ele vai passar e que os primogênitos serão tocados, né? Os primogênitos serão feridos, tanto dos animais quanto dos homens. E vai ser a justiça que Deus vai exercer sobre todos os deuses. Não vai adiantar eles pedirem proteção de nenhum deus, né? Como já aconteceu nas pragas, que o próprio nosso Deus mandou as pragas já
destituindo, né? Cada deus ali, como o padre falou, o deus Ra, o deus Davi, veio a Serápia das pragas, né? Cada praga que Deus mandou teve relação com um deus do Egito, né? Foi para mostrar que o próprio Deus daquele mal que ele estava mandando não tinha poder. Então aqui também ele fala nesse poder novamente, Deus fala nesse poder, né? E por quê? Porque ele é o Senhor. Ele continua falando que o sangue sobre as casas que habitais vos servirá de sinal. Que sangue é esse? É o sangue de um cordeiro. Por que um cordeiro? Qual é o símbolo, qual o significado do cordeiro? Né? É inocência, é pureza, né? Já remete, inclusive, já começa a dar ideias, né, para a gente do próprio Cristo, né? que também é o nosso cordeiro, é o cordeiro de Deus, né? Então, os sacrifícios eram justamente utilizado o cordeiro, porque o cordeiro significava toda essa pureza, né? Tudo que tinha de mais puro, né? Era novinho, era puro, era inocente, imaculado, era o cordeiro, jovenzinho, né? Então, em vez de fazer a sangria para ofertar a Deus, o sangue deveria ser passado nas portas, porque quem tivesse parte com o sangue do cordeiro seria poupado, né? Deus veria que naquela casa existe o sangue do cordeiro, existe bondade, existe pureza e não seria imolado, né? Não seria ferido por essa praga, tá? Sinal de proteção. E ele pede, né, depois que você conserve essa memória daquele dia, celebrando uma festa do Senhor, aqui fala no final, de geração em geração, que é uma instituição perpétua, ou seja, é a Páscoa, a instituição da Páscoa. Então, agora eu vou pedir para vocês, eu vou falar assim, o que diz esse texto de uma forma pessoal para mim? Então, para cada um de vocês, feche os seus olhos, tente se imaginar naquela cena, né, onde o próprio Deus vem e fala para Moisés, né, Moisés, fala para o povo tingir a porta com o sangue do cordeiro, porque os primogênitos da porta, da casa, onde tiver esta marca do cordeiro, onde tiver essa identificação do cordeiro, do sangue do cordeiro, tiver esse pacto, esta aliança com esse sangue do cordeiro, não será ferido. Não será ferido, será poupado, né? Então, você se imagina ali, a sua casa vai ter essa marca do cordeiro ou não vai? Você faria isso na sua porta? Você teria esse pacto com Deus? Você se permitiria que esse sangue do cordeiro, esse sangue que simboliza a pureza, que simboliza o que há de mais nobre, você deixaria que isso entrasse e protegesse a sua família? Você se sentiria à vontade para fazer esse pacto com Deus, essa obediência a Deus, esse chamado de Deus, com esse sangue do cordeiro, né? E imagina tudo aquilo que se passou, todos os primogênitos dos seus vizinhos, do palácio, dos animais, tudo caindo, ferido, e você ficou de pé. A tua casa ficou em pé. Porque você acredita no sangue do Cordeiro, você acredita nesse sangue da aliança, esse sangue que você pegou e passou a marca da sua casa, a marca da sua família, a marca desse Cordeiro de pureza, de honestidade, de conversão.
né? Então, é isso. E Deus pede para quê? Que a gente faça essa celebração de geração em geração, após geração. Então, isso é como se fosse uma ordem, né? Uma ordem para a gente. Você tem que comemorar, lembrar-se desse tempo de cativeiro, lembrar-se que esse Deus maravilhoso fez tudo isso, né? Fez todas essas obras para que o povo pudesse ficar livre, né? Do cativeiro que tinha no Egito. Desde a passagem do Mar Vermelho, que tinha ali, deixa eu dar uma olhadinha aqui, no 14, se você tiver com a sua Bíblia aí, dá uma olhadinha no 14:30. Fala assim: foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Vocês se lembram desse feito? Quando atravessou o Mar Vermelho, olha os prodígios que Deus fez, né? Desde que eles saíram de lá do Egito, passaram pelo Mar Vermelho, depois vieram todas as tribulações, né, que eles tinham no deserto, aquela coisa de fome, de sede, né? Então, viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés, que é aqui o versículo 30 e o 31, que eu estava falando do 14, né? Tá? Outra coisa também que a gente pode ver com a leitura orante sobre o poder de Deus, sobre o simbolismo, né? A mistagogia de tudo da leitura orante, é que cada trechinho que você faz, você consegue te remete à presença de Deus. Então, aqui, esse trechinho da Páscoa, que você se lembra e pensa, meu Deus, eu quero tomar parte com esse sangue do cordeiro. Eu vou tingir minha casa com o sangue do cordeiro. Né? Então, você, ali nesse momento, você olha de toda aquela ferida, né? Toda aquela morte, aquela sombra, a sombra da poupado. Então, só te resta aí você agradecer. Você tem que ficar junto com Deus nessa aliança e agradecer. Agradecer muito a Deus. Então, voltando aqui para a nossa leitura orante, você pensa ali tudo aquilo caindo, ruindo à sua volta, e a sua família está ali de pé. A sua casa está de pé, porque você teve esse contato, porque você aceitou esse pacto de sangue, o sangue do cordeiro, o sangue que simboliza ali o que há de mais puro, de mais nobre, né? De caráter, de vida, de tudo, né? Então, você aceitou esse pacto. Então, com esse Deus grande, com esse Deus maravilhoso que te trouxe até aqui, te livrando de tantas coisas, de tantos males através do deserto, né? Depois ele vai guiar o povo, mas nesse momento ali da Páscoa, né? É importante que Deus libertou o povo todo, né? Das garras da servidão. E você está ali no meio, você está liberto, você está livre. Livre do que te aprisiona, livre do que te escraviza. Simplesmente porque você acreditou na força desse sangue do Cordeiro, na força desse Deus maravilhoso que te fez um pedido, te deu uma ordem, e você acatou, e você fez essa aliança, você aceitou essa aliança. Então se sinta agradecido. Nesse momento, se sinta agradecido. Agradeça a Deus por ter podido chegar até aqui com a sua família. Você é descendente também. Você também faz parte do povo de Deus, do povo de Israel. Nós estamos aqui porque lá atrás o povo pôde ser libertado, porque aceitou essa aliança e hoje nós também aceitamos. Então, obrigado por essa aliança. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
por não desistir do povo, por não desistir. Obrigado por não desistir de nenhum de nós. Então, é esse o trechinho da Páscoa da libertação que a gente fizeram essa lembrança anos após anos, comemorando com pães ázimos, né? Matando cordeiro, tudo como está aqui, que vocês olham aqui na Bíblia, vocês vão ver direitinho a passagem da Páscoa, toda a descrição de como Deus queria que se celebrasse a Páscoa, né? E o povo assim foi feito até hoje. Só foi mudar a nossa Páscoa, só foi mudar o sentido da nossa Páscoa depois da vida. Páscoa, todos os anos, inclusive o próprio Jesus foi comemorar a Páscoa lá em Jerusalém, né? Era com esse sentido, era a Páscoa da libertação. Depois da vinda de Jesus, aí a Páscoa teve um outro significado, mais para frente, né? A gente está lá atrás ainda, na Páscoa da libertação, né? Que até o próprio Jesus comemorou. E esse Êxodo, o livro do Êxodo, ele é muito rico em leis, em detalhes, em regras, em exemplos. Tem uma parte aqui que fala, eu gostaria só de comentar com vocês, padre, sobre o Amaleque, a vitória sobre o Amaleque. Se a gente pegar só um trechinho, uma frase para fazer a leitura orante, e pensar no que ela representa, porque a gente lendo assim, você lê e fala, nossa, que engraçado, né? É esse trecho aqui, olha, é o 17, versículo 14, deixa eu ver se aqui, não, versículo não é não, versículo 11, 17, versículo 11. Então, Êxodo 17, versículo 11. Fala assim, e quando Moisés tinha a mão levantada, Israel venceu, Amaleque triunfava. Então, você pensa, nossa, que engraçado, né? Levanta o braço, abaixa o braço, o outro. Mas aí, se você parar, vamos fazer uma leitura orante só dessa frase. Só dessa frase. Os israelitas oram com a mão levantada, né? Então, eles oram com a mão levantada. Agora, se você entra aqui no texto, né, na cena, e imagina, e até você fala, nossa, né? Abaixa a mão, perde, levanta a mão, ganha, né? Uma coisa estranha. Mas pensa na esperança, na fé e no poder daquela mão, daquele estandarte, porque o Amaleque, ele veio lá com o estandarte dele, é claro, né? E ali Moisés tinha o quê? Ele só tinha o cajado, né? O cajado que Deus falou para ele, você leva esse cajado, põe lá na frente do faraó, né? Vai se transformar em cobra, papapá. Ele só tinha isso. Mas só da pessoa ver, né? Olhar para frente e ver aquilo, ver aquele símbolo de esperança, aquilo que remete a Deus, aquilo já mudava, dava novo ânimo para quem estava na batalha, né? Josué estava na batalha. Então, aquilo dá novo ânimo. E é claro, quem que vai ganhar essa luta? Um estandarte qualquer de Amaleque ou um estandarte de Deus? Né? Então, é uma frase simples, é uma frase engraçada até para a gente que não conhece os costumes, mas ali mostra toda a força que nós temos nos símbolos que trazem para nós fé, que trazem esperança, que nos deixam fortes, né? Ali o poder da força de Deus, eles acreditavam naquilo, então eles venceram, foram vitoriosos, né? É isso. Agora falando Posso continuar? Podemos seguir? Eu quero só dizer assim, em relação à Páscoa, a gente faz a leitura, né? Faz a leitura, medita, e a Páscoa é algo que toca todos nós profundamente, porque é o momento da libertação, né? O momento que as pessoas
O povo de Deus está escravo e recebe essa liberdade. Liberdade que tinha sido negada para eles ao longo de 400 anos. Eles não podiam mais fazer o sabá, né? O shabá. Ou seja, eles não podiam mais adorar a Deus, porque o sábado é o dia da adoração. Então o povo estava impedido de rezar, impedido de adorar a Deus. E agora esse povo está sendo libertado. E à medida que nós trazemos essa passagem para a nossa vida, nós podemos rezar também com as libertações, com as curas, com as restaurações e com os momentos da nossa vida que nós passamos também da morte para a vida, né? Que Deus nos deu a vida, que Deus nos salvou. E aí a gente reza com a passagem. Sim. E a gente pode também, inclusive, levar algumas frases da própria passagem da Páscoa, né? da instituição da Páscoa, algum trechinho aqui e para meditar no dia a dia, né? Ficar pensando na frase que mais te tocou, que você considerou importante, né? E ficar pensando alguma fala de Deus para o povo, né? Alguma reflexão e ficar meditando durante o dia, né? Durante o tempo todo. Inclusive é chamado de ruminar, né? Fala que a gente fica ruminando, fica meditando. E isso daí me faz lembrar de Nossa Senhora, de Maria. Maria costumava guardar tudo em seu coração. A gente vê várias passagens de Maria que aconteciam as coisas e ela guardava em seu coração, né? Então, você pode também guardar essa Páscoa da libertação, né? Esse acontecimento esplendoroso que teve, de muita dor para o povo egípcio e de muita alegria para o povo de Deus, né? Então, foi uma coisa assim que encheu de alegria o coração dos israelitas, porque eles estavam realmente se libertando daquela crueldade. O povo egípcio estava sendo punido, vamos dizer assim, né? Eram os opressores, né? E o povo estava sendo libertado. Então, a gente pode ficar meditando isso também, a exemplo, como eu já falei, de Nossa Senhora, que sempre dava os acontecimentos, guardava no seu coração e de vez em quando meditar, ficava pensando, né, em tudo que aconteceu. Então, você meditar as frases, os acontecimentos da Bíblia, que nem a instituição da Páscoa, é muito bom também, é muito válido para você, né, se libertar, como o senhor falou mesmo, se libertar de tudo que nos oprime, né, fazer de fato essa aliança com o sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro que depois vai vir com um significado muito maior para todos nós, né? Mas, por enquanto, aquele sangue é o sangue do holocausto, é o sangue da pureza, é o sangue do que tem de mais puro ali, né? Depois o Cordeiro que vem é o outro, né? O nosso Cordeiro depois se torna, é o próprio Cristo, né? Então, a gente vai ler agora no Aliança, um trechinho da Aliança. É o 19. Então, vamos em Êxodo 19, capítulo 19, do 3 ao 6. Êxodo 19, de 3 ao 6. Fala assim: Moisés subiu em direção a Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: Eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre as asas de águia para junto de mim. Agora, pois, se obedecerdes à minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Então,
Olha que aliança maravilhosa essa do Sinai, né? Essa daqui É, eu é, eu esqueci de dizer assim, né, que a aliança do Sinai, ela é condicional, né? E vocês acabaram de ler é, aí, né? isso, Se é o condicional. guardares, ela é o condicional, né? Totalmente. Totalmente. Então, nessa condição que o senhor já falou, já matou tudo, nessa condição, se guardardes a minha voz, se guardardes a minha aliança, as minhas leis, também tem trecho que ele fala, as minhas leis, sereis o meu povo eleito, né? Então é isso, para a gente é agradecer, agradecer e agradecer por ter essas leis, por ter acesso, ter tido acesso a essas leis. É claro que a gente já sabe que mais para frente o povo falha, né? E nós também somos herdeiros dessas falhas, mas que nós somos perdoados novamente. Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus de muita bondade, é um Deus maravilhoso, né? E esse trechinho aqui que a gente acabou de ler da Aliança do Sinai, ele tem uma passagem aqui também que é muito parecida. É no 15, no 15, Êxodo 15, versículo 26. Esse aqui a gente vai fechar os olhos depois e vai pensar. Então, no 15, 26 fala assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares os ouvidos às suas ordens e observarem todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te... Então, você imagina aí você dentro das leis, você seguindo as leis e a vontade de Deus, e o Senhor é que vai me curar. É o Senhor que me cura, né? Aqui tem bastante coisa também para você ali guardar no seu coração, para você meditar, para você ficar meditando, né? Bastante coisa. E, não menos importante, eu estou fazendo uma relação entre os textos, que isso também é válido na Lectio Divina. A gente procura vários textos parecidos que se completam para você ir dando sentido e encaixando um no outro. É uma nova forma também de se fazer a Lectio. Você encontra trechos, né? Você lê, lembra de trechos que você já viu, que te remetem ao mesmo, à mesma passagem, ou ao mesmo sentido, ao mesmo significado, né? Compara, complementa, né? E tira suas conclusões. Eu queria ler um trechinho agora do Salmo 146. O Salmo 146. É importante assim, né? Na verdade, a Bíblia também, ela se completa, porque principalmente quando se fala da história de Israel, da saída do Egito, ela vai ser retomada em vários outros lugares. Então, se você está lendo e você recordar, você se lembrar uma passagem, aquela passagem vai ajudar você a meditar, vai ajudar você a rezar. Estão perguntando aqui, padre, a Nelly, por que que a gente usa a palavra reza? E por que nós usamos essa palavra? Eu acho porque eu vou falar, depois o senhor vê se eu estou certa. A palavra reza é sinônimo de orar. Rezar e orar são sinônimos. Se você reza, eu não sei se é isso que ela está perguntando, mas o senhor complementa daí. Se você está orando, você está rezando, né? O senhor complementa daí. É porque eu não entendi direito. Será que é em relação à Bíblia? É porque a Bíblia a gente não fala que a gente lê, né? A gente fala que a gente reza a Bíblia, né? Quando você vai lendo, você É. está rezando. Ah, tá, rezar a Bíblia. Porque quando a leitura, que nem o que eu falei aqui no comecinho, cadê? De Santo Agostinho, quando a gente lê, é Deus que te fala, é Deus que está conversando com você, que reza, né? Por isso é uma reza, porque é Deus falando com a gente, talvez seja isso, é uma oração de Deus, né?
E quando a gente ora, aí é a gente que está falando, a gente que está rezando. É isso? Mais ou menos isso? Será que eu ajudei? Aí isso eu veio com ela. Bom, no 146 é o versículo. Isso, é que ela se despediu? Oi, desculpa, saiu um pouquinho do ar com a tia Sônia. Tá bom. No 146 é o versículo 10. Me ligando aqui fica saindo fora toda hora. Não. Então, no 10 fala assim: não é o vigor do cavalo que lhe agrada, nem ele se compraz nos jarretes do corredor. Agradam ao Senhor somente os que o temem e confiam em sua misericórdia. Estranho, né? Mas é isso daí, não é o vigor do cavalo. O que agrada mesmo é os que temem o Senhor, os que obedecem, os que são obedientes, os que louvam a Deus, os que cumprem as leis, né? Os que cumprem as suas leis, os que aceitam as suas leis e confiam na misericórdia de Deus, porque todas as vezes que a gente tem visto aqui que o povo sai fora da linha, está ali em pecado, e Deus pensa em terminar com tudo, ele age com misericórdia e acaba dando uma nova chance e acaba resgatando o povo. E nós temos que acreditar nessa misericórdia, né? E temos que continuar nessa aliança de fazer a vontade de Deus, né? Pode falar, padre. O senhor está olhando assim. Não, tá bom. Eu queria só falar para. Eu não sei que oração, está na hora de encerrar, né? Eu queria só falar, pessoal, dar um conselho assim, é uma dica minha. Eu achei que o Salmo 104 e o 105, eles fazem assim um resumo muito bonito do Êxodo todinho. 104 e 4 e 105. 55. Quem puder Ótimo. ler. Fica de tarefa para você. Tá bom? Então é isso. Eu acho que hoje o que a gente viu é que nós temos que ficar, agradecer essa aliança dos nossos antepassados, né? Dos israelitas, agradecer tudo isso que eles passaram e nos permitiu também fazer parte dessa grande família de Deus, né? Assim, mais tarde, a aliança, esse sangue do Cordeiro, desse cordeiro que foi enviado para nós, que foi Jesus, já não foi mais aquele cordeirinho, ali animalzinho, mas sim Jesus na forma, veio representando esse grande cordeiro, nada mais que se possa oferecer vai superar esse sacrifício desse grande cordeiro que foi Jesus. Então, é o nosso sacrifício maior, né? O sangue de Jesus que foi derramado por nós. Tá bom? Então, boa noite a todos. Nós estamos tentando não pensar em Jesus ainda, entendeu? Porque a gente está tentando fazer uma Mas leitura é judaica. impossível, é impossível. Assim, só que assim, é lógico que uma das chaves da leitura do Antigo Testamento é você procurar Jesus nas passagens. Porque, por exemplo, lógico que quando a gente lê a Páscoa e a gente vê o Cordeiro, né, a gente é cristão, nós não somos judeu, né? E você não vai parar no Verdade. Cordeiro. Mas, assim, realmente você lê e você já pensa no sangue de Jesus, né? Sim. Porque, ou seja, nós cremos, né? Nós cremos em Jesus, cremos que ele ressuscitou, cremos que ele derramou o seu sangue por nós. Então é importante também vocês lerem e já ir encontrando, sim, né? Apesar da gente estar tentando fazer essa história mais do povo de Israel para depois chegar, é importante vocês também se lembrarem, sim, né, de Jesus e rezarem. Então é isso. Tá bom? Irmãos e irmãs, então hoje nós concluímos aqui nosso estudo, nossa leitura. Lembrando para vocês continuarem lendo aí os trechos, né, que eu passei.
e especialmente sobre o tabernáculo, entendeu? Lembre-se, é importante nós entendermos o que é o tabernáculo, o que significa a Shekinah, né? O Shekinah, onde Deus faz a morada, né? Deus vem morar com o seu povo. Deus, ele andava com o povo dele no deserto, né? Deus não deixava o povo dele sozinho, Deus estava com ele. Como? De que maneira, né? Qual era a forma que Deus colocou? E aí vocês vão ler e na semana que vem a gente reflete, conversa um pouquinho mais, tá bom? Então, Deus abençoe a todos. Leiam aí as passagens, né? Especialmente esses salmos. Tem muitos salmos que falam Sim. da saída do povo, Egito, né? Da Páscoa, da passagem, dessa libertação. E vamos procurar vivenciar isso, né? Vivenciar o que aquele povo viveu, o sofrimento deles e essa passagem, essa libertação que eles experimentaram. Por quê? Porque depois, de uma maneira muito nova, nós vamos poder celebrar isso com Jesus, né? Com a Páscoa definitiva que Jesus realizou para nós através do seu sangue. Então vamos agora, nós falamos aqui, né, de Maria, aquela que guardou a palavra no seu coração. Vamos pedir que ela nos ajude a meditar a Escritura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, Deus Boa abençoe noite. Boa e noite. continuemos lendo e meditando a palavra do Senhor. Pode deixar. Pode deixar.